Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar firme e forte em nossas vidas, que possamos ter um ótimo dia, que possamos também compreender a palavra do Senhor Deus. Paz e graça seja o motivo da nossa alegria. Vejamos o que diz esse texto na palavra do Senhor Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, o verso 11 por diante. Essa versão que usa é a versão viva. Muito interessante o que está aqui escrito na palavra do Deus eterno. Medite comigo nessa palavra, não deixe ela passar despercebida, porque Deus tem algo poderoso a nos dizer. Diz aqui, olha, meus filhos. Primeiro o texto começa nos chamando de meus filhos, coisa poderosa, não é? Meus filhos, não se esqueça mais dos seus deveres, porque o Senhor escolheu vocês para servir a Ele e queimar incenso. Que coisa poderosa. Meditando nessa palavra há pouco tempo, eu descobri algo aqui muito poderoso. Primeiro começa nos chamando a atenção para não esquecer, disse, meus filhos, não esqueça os vossos deveres, ou seja, não esqueça as vossas responsabilidades. Quantos pais têm esquecido a responsabilidade de pais? Quantos maridos têm esquecido a responsabilidade de um marido? Às vezes quem exerce isso na sua casa é a esposa. A esposa faz o papel de pai, de esposo, não é? Ela é quem troca até luz dentro de casa, às vezes ela é quem troca. Não, parabéns para as esposas que o ajudam, não é? É muito bom ter uma esposa ajudadora. Mas lembre-se, nós precisamos, todo homem precisa exercer as suas funções que Deus lhe deu. Porque aqui o texto começa dizendo, meus filhos, não esqueça de exercer as funções para as quais tu fosse chamado ou delegado. É interessante o que nos diz esse verso. Esse verso está nos chamando a atenção para nunca esquecer o compromisso que está diante de cada um de nós. Não esqueça de exercer o ministério também que Deus colocou sobre você. Deus te deu um ministério. Esse texto está aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, verso 11, chama muita atenção. Começa nos dizendo, meus filhos, não se esqueçam mais dos seus deveres. Cada um de nós temos um dever. E como anda seus deveres? A cada dia temos executado eles da maneira como Deus quer? Ou eles estão aí pendentes, não é? Você tem exercitado, não é? Você tem cumprido com as suas metas, com os seus, não é? Deveres que a cada dia são colocados e impostos a mim e a você. Bem, se nós estamos exercendo com ele, é bom que exerçamos. Aqui também tem um conselho para os filhos, está dizendo aqui, não esqueça de exercer seus deveres. Quantos filhos também têm esquecido de ajudar seu pai? De ajudar sua mãe, maridos que esquecem de ajudar a esposa, não é? Esposas que também deixam de colaborar com seus maridos. Não podemos esquecer nossas tarefas, querido. Não podemos, não é, deixar que outros levem as nossas responsabilidades. Talvez você também é um líder para quem Deus está falando. E você está aí esquecendo, não é, de cumprir com o propósito para o qual Deus te chamou. Não faz isso, que é perigoso. Não faz isso, querido. Deus te chamou para uma função. Função essa que é você quem tem que exercitar. Eu não devo, querido, querer que os outros levem a carga que sou eu quem tem que levar. Eu não deixar querer que os outros não façam aquilo que eu, o trabalho que eu sou quem tem que fazer. Uma ajuda, todo mundo vai ajudar uns aos outros. Mas existem funções que sou eu e você quem tem que agir com elas. Não esqueça. Deus te chamou, querido, para uma responsabilidade. Se você é um pastor, exerça a sua função de pastor. Deus te chamou para ser isso. Não pode deixar em falta. Não pode deixar pendente, não é? Se Deus te chamou para ser um pai, exercita a tua função de pai. Educa, ensina, corrige, repreende, não é? Tudo isso você tem que fazer. Não é? Alimenta a sua família, alimente o rebanho que Deus colocou diante de você. Existe um texto no livro de Provérbios que nos diz, procura saber como está o estado das tuas ovelhas, as condições delas. É isso, ou seja, exerça a sua função. Não deixe que outro vá exercer por você, porque você foi escolhido para isso. Então, é muito interessante o que o Senhor Deus nos diz nesse verso, não é? Porque Deus te chamou para queimar incenso. No antigo santuário existia, não é? O sacerdote ele era aquela pessoa que oferecia sacrifício, não é? Por ele, pelo povo, e também, não é? Queimava incenso, tinha queima de incenso, não é? O incenso hoje é símbolo das orações do povo de Deus, não é?
Então eu não posso deixar que outra pessoa faça isso por mim. Muito bom orar uns pelos outros, mas eu também preciso fazer minha parte, não cobrar dos outros, não é? Então vamos procurar pedir força a Deus, não é? Para nós exercermos as nossas funções, não é? Como líder, como esposo, não é? Se a esposa exercer sua função também como esposa, como mãe, como pai, como irmão, como conselheiro, não é? Deveremos não deixar que só os outros, não é? Leve essa responsabilidade, porque cada pessoa que existe em cima dessa terra, ela tem sua responsabilidade, sua função. Qual é a sua? Será que ela tem estado a desejar, não é? Quantas esposas nesse momento estão trabalhando feito uma louca porque o marido não quer? E ele é quem sustenta a casa. Se for um problema de saúde, tudo ok, não é? Mas, querido, se você tem saúde, se você tem capacidade, exerça com sua função, porque é isso que o texto está nos dizendo. Meus filhos, não se esqueça mais dos seus deveres, porque o Senhor escolheu vocês para servirem a Ele e queimar o incenso. Querido, uma esposa quando escolhe, não é, um marido, ela escolheu para ter alguém ali que o ajude. Então você precisa e eu preciso exercer minha função. A esposa também, o marido quando escolhe uma esposa, ela também precisa escolher, não é, exercer a função dela. De mãe, de esposa, de mulher, de dona de casa, não é? Um filho, um pai também quando escolhe ali um filho, não é, para estar com ele, é claro que o pai também precisa exercer essas funções. E um dia o filho, quando crescer, o filho, ele também precisa exercer a dele, de filho. E a parte de filho é essa, respeitar, submeter-se. E quantos já não fazem mais isso? Quantos filhos, querido, não se submetem mais a seus pais, não é? Não respeitam, não obedecem. E sabe, irmãos, existe um pai que nós estamos muito em falta com ele. Sabe quem é esse pai? É o nosso Criador, o nosso mantenedor. Precisamos também, querido, não é, respeitar tudo aquilo que ele pede, nos enquadrar dentro dos seus, não é, deveres, da nossa responsabilidade para com o nosso Deus, certo? Então, todos nós estamos em falta, mas não é o fim. O que deveremos fazer diante de tudo isso? Nos render perante Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Aqui eu estou para que o Senhor faça, não é? Faça sem mim a tua vontade. Me ajuda, Senhor Deus, pela tua graça, conduzir, não é? As funções que o Senhor me deu da maneira como o Senhor quer. Me ajude a um dia, Senhor Deus, quando chegar no final dessa vida, eu poder dizer como o apóstolo Paulo, terminei a carreira, terminei meus deveres, terminei minhas funções, não é? Cumpri com as metas que estavam impostas sobre mim, levei a carga que a mim foi confiada, e aqui estou, guardei a fé, terminei a carreira e já estou esperando somente a reta coroa do juiz que, não é verdade, nos aguarda. Fica na paz, querido. Não deixa que nada impeça de que você cumpra a cada dia. Lembre-se, não vá se preocupar com a responsabilidade da manhã. Se preocupe com o dever que está imposto sobre você hoje. Porque às vezes a gente quer se preocupar, não, mas amanhã o que eu vou fazer? Deveremos nos preocupar com hoje, tá certo? Aquilo que Deus colocou adiante de mim hoje, então eu tenho que exercer essa função hoje. Não se preocupe com o mês que vem, com a semana que vem, com o dia da manhã, porque amanhã não pertence a mim e a você. Se preocupe com o agora, com o presente, o dia que Deus deu a mim e a você para viver. É com esse dia que eu devo me preocupar, certo? É com a tarefa que está diante de você. Se preocupe com a sua responsabilidade, com o seu dever. E assim ficará bem fácil de você, não é? Conduzir esse dever durante o dia. Claro, com a força do Senhor Deus. Tá certo? É mediante o braço poderoso do Deus eterno. Tá certo, querido? Não se preocupe com coisas que não te pertencem. Tá certo? Cuide daqueles que estão perto de você. Às vezes você está aí preocupado em cuidar, não é tanto dos outros, e às vezes tem pessoas bem pertinho de você precisando também que você estenda a mão e você não a tem tempo. Não as pode conduzir. Então se preocupe com este dever. Seu dever está bem pertinho de você. Não precisa ir tão longe. Ou se preocupar, onde eu tenho que ir? Qual é o meu dever? Só pergunta a Deus qual é ele. E às vezes a sua responsabilidade está bem pertinho de você. Não deixe que outro leve aquilo que Deus confiou a você. Não deixe que outro resolva aquilo que não é você quem tem que resolver. Não deixe que outro faça por você aquilo que você poderá fazer. Fica na paz. Que você possa deixar Deus encher seu coração ao você ouvir esta palavra. Certo? Não deixe que nada atrapalhe você. Sempre, sempre Deus tem algo poderoso para cada um de nós. Te inscreve aí nesse nome vermelho, visita o nosso canal pelo YouTube, te inscreve no nome vermelho, clica naquele sino e receberás sempre as mensagens do Senhor Deus pela sua graça poderosa. Um ótimo final de semana para você. Aquele abraço
maravilhoso e que você possa caminhar na presença do Senhor Deus. Tchau, tchau.